Olá pessoal, e hoje nós vamos falar sobre Present Perfect. Present Perfect. Nossa, é uma coisa que ninguém entende, ninguém compreende, ninguém sabe explicar. E quando a gente vê essas aulas no YouTube, vê alguém explicando no YouTube, a gente fica ainda mais confuso. E eu tenho a solução para você hoje sobre o Present Perfect. Não perca tempo com isso. Não perca tempo com isso. Ao invés disso, procure ouvir, escutar e imitar as pessoas falando, que você automaticamente vai estar usando esse Present Perfect sem nem mesmo perder tempo com isso. Eu vou te explicar o que vai acontecer se você encher sua cabeça de dúvidas e começar a ir atrás de aulas, de explicações sobre isso. O que vai acontecer é o seguinte: você vai começar a se policiar na hora que você estiver falando, e toda hora que vier o caso de você falar o Present Perfect, você vai travar a sua fala, você não vai conseguir ir em frente com a sua conversação, porque você vai estar preocupado se você vai estar usando essa estrutura de uma maneira correta ou errada. Por isso eu te falo, não perca tempo tentando aprender isso, ainda mais se você for bem iniciante. Deixe isso para quando você estiver com a sua fluência pronta, quando você estiver falando fluente. E eu ainda vou te falar uma coisa: mesmo você fluente, você vai começar a ir atrás disso, isso ainda vai te atrapalhar muito, porque não é uma coisa que existe na nossa língua, não tem como. O Present Perfect, às vezes a gente fala do passado com uma ação que está acontecendo nesse momento, que tem uma continuidade de ações, e ao mesmo tempo a gente fala uma coisa que só está acontecendo agora. Não funciona da mesma maneira do inglês para o português, não existe uma equivalência. Por isso que não tem como a gente aprender o Present Perfect. A gente se acostuma com ele, a gente usa essa estrutura quando a gente está falando, e isso eu falo para você que é by heart. Isso a gente vai aprender só imitando as pessoas falando. A gente tem que saber o que elas estão sentindo na hora que elas estão falando, para a gente pronunciar correto, usar correto essas estruturas. Por isso, não perca tempo com esse tal de Present Perfect, pessoal. Não perca tempo com isso. Aliás, no começo, não perca tempo com gramática nenhuma. Temos um pouquinho de gramática que a gente tem que prestar atenção, que são saber as pessoas. No caso, a gente fala pronomes, mas eu nem falo pronomes para não entrar na cabeça de ninguém nada de gramática. Então a gente fala as pessoas, que é I, you, he, she, it, they. Essas coisas a gente vai perder tempo com isso, porque isso é necessário. Nada de estudar numbers, que são os números. Esses números eles vão entrar na nossa cabeça por si só, através dos nossos áudios. Cores, isso também vai vir na nossa cabeça através dos nossos áudios. A estrutura que a gente precisa pegar são os padrões. Aí sim, padrões a gente tem que ter todos, a maioria deles decorados, que quer dizer como a frase se comporta, se tem um sujeito, verbo, ação, objeto, complemento. Isso a gente vai pegando essas estruturas e formulando nossa maneira de falar. E no final de contas a gente não vai falar melhor ou pior do que a gente fala em português, que a gente vai só fazer uma transferência de linguagem. Nosso cérebro vai só entender o idioma através de padrões e estruturas diferentes, ok? Então é isso aí, pessoal. Não perca tempo com enchendo a cabeça com essas dúvidas gramaticais, porque você é totalmente capaz de aprender a falar o inglês sem saber gramática nenhuma da língua inglesa. É claro, depois que você estiver fluente, você vai começar a estudar a gramática e vai ser muito mais fácil você compreender e você fazer as devidas correções necessárias que forem possíveis no momento, tudo bem? Então é isso aí, até a próxima. Escuta o que eu tô falando.